Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos. Segunda-feira, 1º de julho de 2024, está começando o segundo semestre de mais um ano. E está começando a live de segunda-feira aqui do Papo Veloz, porque você sabe que segunda-feira é dia de live. E agora é hora de live. E é hora vocês também de deixar os comentários, de curtir nossa página, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações, certo, pessoal? Vocês sabem que isso ajuda muito a gente. Cada clique, cada like, cada comentário que vocês deixam aumenta o engajamento e ajuda muito. Você sabe que todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais e também assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Rodrigo, tem que pagar para assinar feed? Não, é porque o nome se diz assinar feed. Você vai no seu agregador de podcasts favoritos, como por exemplo o podcast Addict, que é um dos que eu mais gosto. Você pode colocar um monte de podcast lá e conforme eles forem sendo subidos, cada um nas suas plataformas prediletas. Por exemplo, a gente gosta de upar o nosso em formato de áudio no Castbox, porque aí ele já redireciona para todas as plataformas digitais. Mas se você tem o seu programa, assim que você colocar esse link is.gd/programa Papo Veloz e clicar em assinar, toda vez que chegar um episódio novo ele baixa. E aí, juntando de outros canais, você pode ouvir tudo no mesmo local, sem precisar ficar indo página por página. Essa é a vantagem dos agregadores de podcasts. Segundo a gente ouve, o pessoal que escuta a gente, ouvem muito no trânsito. Dependendo de onde você mora, você consegue atualizar toda a sua lista de... Você consegue atualizar toda a sua lista de podcasts. É muito bom. Lembrando também que você pode seguir nossas redes sociais. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. É só procurar a gente. Estamos começando a nossa live de segunda-feira, como você sabe. Vamos falar muita coisa desse fim de semana. Antes de chamar o Eric Von Drax, já está aqui esperando. Deixa eu só terminar de apar algumas coisinhas, porque é muito interessante o que a gente vai usar para o futuro. Pronto. Isso aqui eu já vou deixar salvo aqui, bonitinho, que ele vai ser muito útil, seu Eric Von Draxler, para quando a gente for falar do nosso primeiro assunto. Que o Eric Von Draxler viu a cena, mas ainda não entendeu. Eu não quis dar spoiler antes, porque eu quero pegar a reação dele ao vivo, que é sempre muito legal quando a gente pega essas surpresas. Isso me faz lembrar, claro, quando o Eric Von Draxler pegou a surpresa em 2011 da Indy 500, que ele estava vendo por um streaming alternativo e tinha um delay. E aí quando ele escutou eu narrando e o Debrand bateu, ele ficou, meu Deus, mas falta um minuto ainda, o que aconteceu? Aí eu tive que enrolar bastante na narração, claro. Modéstia à parte, porque bons profissionais sabem fazer isso sem ninguém perceber na hora. Não é verdade, Eric? Nós somos bons profissionais, a gente fez e ninguém percebeu que a gente tinha um delay de quase um minuto entre o que você assistia e o que eu assistia. Boa noite pra você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite se vocês acompanham o nosso programa. E o que eu digo é o seguinte, nesse dia da Indy 500, eu lembro, teve essa frase, o Rodrigo ficou enrolando e tal. Salvo engano, quando o JR bate no muro, eu acho que ele tava ainda em... Cara, se eu não me engano, ou ele tava abrindo a última volta, ou ele tava entrando na curva 2. Eu não lembro agora. Eu sei que tinha uma diferença, porque acontece, na época a minha TV ficava na sala e meu computador, como sempre, fica no quarto. Hoje não muda muita coisa. Hoje em dia minhas TVs ficam ou no meu telefone ou numa tela aqui do lado do screen da própria Claro, né? Então o que acontece? Mas na época esses screens eram muito mais assim questionáveis, né? Bem questionáveis. Inquestionáveis. Hoje em dia não são. Hoje em dia a gente consegue fazer isso, mas parece que era bem. Hoje em dia o Eric é cliente Claro, ele consegue acessar o Claro TV Mais e assistir. Ainda tem um atraso, tá, Rodrigo? Tem um pouco de atraso, mas já é mais perdoável.
É. Ainda assim, quando eu vi o JR batendo, não, esse filho da puta não fez isso, cara. Não, quando você ouviu, ele não fez isso. Ele não fez isso. Não, fez. mas na hora que eu vi o acidente, eu filho da otário. Aliás, Rodrigo, parênteses, eu já vi que você tá colocando uns shorts ali no... Ali foi só uma tentativa, tá? Aquilo eu tenho que pagar pra fazer aquilo. Mas foi uma tentativa. Recomendo pra vocês o Opus Clip. Você corta, você edita a frase, ele já monta o GC e já baixa o corte que a inteligência artificial do vídeo recomenda pra você. Uhum. Não, é muito bacana ele cortando eu falando pedacinho de chorume. E eu deixei de propósito aquilo. Que amanhã o que o Eric falou depois? Ouve a live inteira. Exatamente. Nós temos mais audiência nos vídeos gravados do que nas lives. A gente tem que equilibrar esse negócio. Não é verdade pra irmã? Ela vai dizer se é verdade. Boa noite pra irmã. Boa noite pra mãe. Oficialmente a live começa, segundo o Eric Von Draxler. Fala, Eric. Eu tenho uma teoria pra isso. É porque acontece. O vídeo gravado você pode ver a qualquer hora. Sim. A live tem essa coisa do ser ao vivo. Então, assim, o pessoal não vê na hora, o pessoal vê depois. Entendeu? Exatamente. O pessoal vê depois. Boa noite pro Carlos Fonseca. Boa noite, Papo Veloz. Mais uma segunda-feira juntos. É isso aí. Carlos tá chato pra caramba hoje. Porra, calma, deixa ele lá. Boa noite pro Augusto, boa noite pra Juliana. Carlos Fonseca já deixou um comentário aqui. Primeiro, deixa eu agradecer a todos que estão por aqui, que sempre deixam mensagem. É muito bacana. Carlos Fonseca, antes de mais nada, saudações do tricampeão do Festival de Parintins. Esse ano, Eu já disse isso, o pessoal do Caprichoso sentiu. Entraram com muita soberba, entraram igual a Mocidade em 92, igual a Imperatriz em 96. Quase tomaram na tarraqueta para um desfile que visualmente, para uma apresentação, né? Lá não é desfile, lá é apresentação. Para uma apresentação que plasticamente teve uma diferença muito grande, mas que o Garantido soube equilibrar no chão. E aí alguns erros muito bobos do Caprichoso. Ok, algumas notas bem esquisitas de alegoria para o Garantido, que não deveria ter aquelas notas todas nas alegorias, mas no chão detonou. Muito bacana o discurso dos dois presidentes depois, mostra que sim, rivais sim, inimigos nunca, quem diz o contrário não tem cérebro. Apesar de que, para quem não sabe, para quem não conhece... segue o líder, cara. Ele tá seguindo, não se preocupe. Para quem não conhece essa questão da rivalidade lá em Parintins, como que eu vou explicar isso? Assim, é fácil. E aqui está começando a acontecer isso muito no futebol também, tá? O pessoal está evitando de falar no Flamengo. Eu vejo isso. É o outro lá. Lá em Parintins, o torcedor caprichoso não fala o nome do Garantido, e o do Garantido não fala o nome do caprichoso. É sempre o outro, rival, o opositor. Eles sempre chamam de contrário. Eles nunca... Você tem uma ideia? É um bagulho insano. Tinha um campineiro aqui, mas nem sei se existe mais. O boi campineiro? Sim, ele existe, mas assim, existe só de lembrança. Ah, tá. Vamos começar, Eric? Bora, porque claro que a gente vai começar com mais uma icônica prova, com mais uma bela história, Eric, que só o esporte a motor é capaz de nos... Rodrigo, eu não tô zoando, até na página da Wikipédia, quando você vê a página, quando aparece lá, ver também, contrário. Sim, faz parte isso. Anderson Escobar, você vai comprar briga com o Eric Von Draxler com esse comentário, tá? Você vai comprar uma briga muito feia, rivais sim, inimigos nunca. Não subestime a nossa capacidade de saber ser correto nos comentários sempre. A não ser se for Brasil e Argentina, que é rivais sim, inimigos também. Vai tomar no cu Argentina. Eu ia falar de uma outra, mas deixa eu ficar quieto. Vamos falar do GT World Challenge, Eric, porque nós tivemos miticidade. Eric, a corrida, antes de começar a prova,
Antes de começar, a gente pega a lista dos maiores vencedores. A gente já imagina, bom, a BMW vai dar um show. Foi muito mal. Teve vários problemas. Aí você pensa, a Porsche tá muito bem. Porsche, a segunda maior vencedora, vai detonar. A Porsche, acho que nem desembarcou em Spa. Ficou muito aquém do que se esperava. Ah, vai cair no colo da Ferrari, né? Ferrari voltou a investir forte no Endurance e no Gran Turismo, vai detonar. Aí acontece isso aqui, Eric. Eu vou até ampliar a imagem. Acontece isso aqui. Você faz ideia do que seja, Eric? Não, assim, isso parece a entrada do pit lane. Não, isso é a entrada do pit lane. Ok, a entrada do pit lane. Isso faltava uma hora pro fim, Eric. Tem coisas que só acontecem com a Ferrari, com o Botafogo e com a Andretti. Lá vem, só pra pedrada. Você tá vendo esse carro 19 aí na frente? Esse verde. É. Ele tá parado com problemas. Ele parou na entrada do box com o carro apagado por completo. Eis que Alessandro Pierguidi, no carro 51 logo atrás, que estava liderando a prova com uma vantagem muito boa para o segundo colocado, empaca na entrada do box. Teve que esperar o carro de resgate tirar o Lamborghini 19 da frente, colocar para ele poder ter o acesso ao pit lane, porque o pit lane é assim, você tem que entrar pela entrada da Fórmula 1, mas quando você sai ali na Source, você não sai já pra pista, você corta pelo box antigo e você vai sair lá na Radillon só. Até porque tem pit lane, tem box ali também. Sim, são usados os dois no... Aí ele ficou empacado aí. Quase um minuto. Perdeu a prova por causa desse empacamento. E aí, a vitória ficou para a Aston Martin, que consegue de forma esplêndida uma vitória que não vinha Eric Von Draxler desde 1948. É a segunda vitória na história da Aston Martin. A Aston Martin ganhou o primeiro em 48 e ganha a edição do centenário. São histórias que só o esporte a motor é capaz de nos propiciar, Eric. Cara, na moral, O Eric tá sem reação, ele não imaginava isso. Por isso que eu quis pegar de surpresa. Assim, só pra constar, eu não vi a corrida ao vivo, tá, gente? Eu não vi a corrida ao vivo. Tem coisas que é inacreditável. Eu, quando vi, eu falei, eu não acredito que a Ferrari vai perder a corrida por causa disso. Perdeu. Cara, não, assim, não é problema nem dela. Não, ele não teve culpa nenhuma. Rodrigo, eu acompanho o esporte motor. Há 35 anos. Eu acompanho o esporte motor há 35 anos. E nunca vi um negócio desse. Não, eu já vi. Assim, eu sei que eu já vi as coisas mais bizonhas ao longo dessa história. Algumas eu não lembro na hora, porque eu era criança. Ali não, a gente... Muitas coisas tem que puxar pela cabeça, muitos... Mas assim... Não. Agora, essa foi, assim... Pega depois, tenta procurar depois, Eric, a transmissão do Grande Prêmio dessa prova e pega a narração. Ouve a narração. Ninguém parece acreditar no que aconteceu. A corrida ficou marcada por um acidente muito grave, né? Entre o Adrian de Silva em cima do Christian Huck. O Christian Huck ficou parado na reta da Source, a reta que antecede o Rouge, ficou parado no meio da pista. O Christian Huck. O Adrian de Silva não viu, mas deu uma cacetada
A gente não pode mostrar aqui o vídeo do acidente, gente. Mas procurem. No Grande Prêmio tem. Esse eu vi. É Cara, muito pesado, o carro começou a pegar fogo, o carro da Ferrari. Ninguém se machucou, foi todo mundo levado pro hospital. Um arranhão aqui, uma dorzinha de batida ali, óbvio. Mas todos inteiros, a bandeira vermelha foi acionada. Durante a madrugada teve problema com a chuva também, a chuva caiu muito forte de madrugada. E no fim da prova, depois que a Aston Martin assumiu a ponta, o trio vencedor, eu vou falar do trio vencedor daqui a pouco. Quando a Aston Martin assumiu a ponta, quem vinha na segunda posição era o 998 do Augusto Farfus, pilotado pelo Christopher Haas, que sentou a bota para tentar tirar a distância. Além de não tirar a distância, Eric Von Draxler ainda precisou parar na última volta nos boxes. Caiu para sexto lugar. Nossa, mano. Vitória de Mattia Drudi, Marco Sorensen e Nick Tim. O Niklas Nielsen, que venceu em 2021 com a Ferrari. Agora o Nick Tim e o Marco Sorensen, que são pilotos da Aston Martin há 1000 anos, conseguem as suas vitórias. O Marco Sorensen e o Nick Tim, eles se juntam ao Michael Christensen e ao Niklas Nielsen como os dinamarqueses campeões, 4 dinamarqueses campeões. É a primeira vitória de uma equipe belga desde 2015, porque a vitória foi da Continu, equipe belga que corre inclusive no Mundial de Turismo, no TCR World Tour. E como eu já disse, primeira vitória da Aston Martin desde 48. A única vitória deles tinha sido em 48. E eles vencem justamente na edição do centenário. O Eric Von Draxler é o que a gente sempre fala, né? Sorte é quando a competência e o talento encontram a oportunidade. Foi o caso. Ah, cara. E aquela, né? Eu vejo isso. Eu vejo essa história, eu me lembro da fala do Cleber Machado no dia do hoje não, hoje sim. Porque acontece, que ele fala que assim, a gente tá aqui pra ver o melhor ganhar. Tirando o imponderável, como ele fala, eu não esqueço essa frase. Tirando o imponderável, né? É claro que existe um ponderável, alguma coisa que ele fala mais ou menos isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso que vai estar aqui, isso aqui não vai melhor ganhar. Tirando o imponderável, quer dizer, que às vezes acontece, né? Às vezes acontecem essas coisas. Olha, mas tem coisas impressionantes, viu? Olha. Tem umas coisas que não... Eu falei Christopher Haas, eu errei, tá, pessoal? É Max Riese, o piloto, que tava pressionando. Primeira posição, então, como eu falei, deixa eu pegar direitinho, é a Continu, Mattia Drudi, Marco Sorensen e Nick Tim. Segunda colocação pra Ferrari, que ainda voltou, aí lógico, já que fez pit stop, voltou sentando o porrete. E ainda chegou 33 segundos atrás, só. Alessandro Pierguidi, David Rigon e Alessio Rovera. Terceira colocação para WRT, que é outra equipe belga, Sheldon van der Linde, Dries Van Tor e Charles Wirtz, que aliás estão bonito no campeonato por enquanto, tanto o Van Tor quanto o Wirtz. August Pfaff chegou na sexta posição com o carro da Howe, ele, Dan Harper e Max Riese. Vencedores na categoria... Cadê? Na categoria Gold. Al-Faisal Al-Zubair, Dominique Baumann, Philip Ellis e Michael Grenier. Ficaram em sétimo no total. Classe bronze. A classe bronze sempre chega na frente da Silver, é impressionante. Max Hofer, Andrei Mukovos, Alexei Nessov e Dylan Pereira, da equipe Tresor Attempto Racing. Chegaram em décimo no total. Agora eu tenho que procurar onde é que chegou a Lilo Vadu. Achei. 16ª posição. Ed Stiver terceiro, Chris Fogart, Jonathan Rui
Irilu Vadu, a única mulher na corrida na 16ª posição. Vencedores na classe Silver. 25º lugar, equipe Get Speed da Alemanha, Anthony Bartoni, James Kell, Yannick Mettler e Aaron Walker, de Mercedes também. O vencedor da bronze foi de Audi, o vencedor da Gold foi de Mercedes também. Agora deixa eu ver se eu acho a Pro AM. Chegaram na 29ª posição, com 6 voltas de atraso. Colin Brown, Nick Katzberg, Ian James e George Kurtz, também de Mercedes. O outro brazuca na disputa, Pedro Ebrahim, chegou em 33º, junto com Conor de Philippe, Darren Liu e Tob Sawery. Mais uma completada, Eric. Mais uma pra coleção. Mais uma gigante. Mais uma prova gigante que se encerra. E com esse triunfo da Aston Martin, que estava demorando para voltar a vencer as grandes provas. A Aston Martin estava num período bem... E parecia que ia ficar cada vez mais decadente depois que o Lawrence Stroll comprou, porque ele só tinha olhos para a Fórmula 1. Volta a vencer, vai estrear no WEC, então as coisas estão voltando a se encaixar para uma das montadoras mais importantes do esporte a motor. Isso é muito positivo sempre. Bora? Tem alguma coisa que você queira falar das 24 horas de Spa? Que a pista é fantástica, que o circuito é incrível. Isso aí é pleonasmo, né, Rodrigo? Eu não quero. E é só isso mesmo, antes que eu surte aqui. Antes que surte por causa da Ferrari. Aliás, a Lamborghini, né? O Ferruccio e o Lamborghini tá vingado no céu de alguma forma, Eric. Você sabe que o Ferruccio e o Lamborghini era inimigo mortal do Enzo Ferrari, né? Uhum. Aliás, a Lamborghini foi criada por causa do ódio do Ferruccio com a Ferrari. Bom. Assistam o documentário da Lamborghini que vocês vão entender muito melhor. Vamos para a próxima então, pessoal. Vamos para os monopostos. Sai ali pertinho da Bélgica e para a Áustria. Que dessa vez a gente não vai precisar falar que a corrida foi tão chorume. É hora de falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Há momentos no esporte, em geral, que quando você deixa alguma coisa virar uma bola de neve, para você colocar na normalidade, as coisas se complicam muito. É o caso dessa prova. E eu tomo muito a entrevista dita no fim da corrida por Andrea Stella, chefão da McLaren, dizendo que a atitude tomada por Max Verstappen na corrida é resultado de anos de não punição. Se você deixa a cobra criar asa, para você cortar depois é uma coisa complicada. Não que o Verstappen tenha feito o que ele fez de propósito, não é isso. Ele jamais faria para prejudicar, para machucar um outro companheiro de equipe, longe disso. Mas ele simplesmente jogou o carro para cima do Norris daquele jeito, meio que, acho que desafiando a própria federação. Eu jogo, eu sou o campeão, sou o número 1, quero ver ter coragem para me punir. E fato que a federação não teve coragem. Tá, eu não posso exigir da federação algo que não está no regulamento. Quando eu compartilhei dizendo que o Verstappen deveria ser desclassificado pelo que ele fez, é apenas uma sugestão de mudança de regulamento tal qual acontece na Stock Car. A Stock Car, quando um piloto é propositadamente culpado e seu adversário abandona a prova, ele é desclassificado. É sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Sim. Foi uma disputa sensacional? Foi. O Verstappen exagerou. O Verstappen errou. O Verstappen joga. Porque aí eu fico pensando o seguinte, Eric von Draxler. O que aconteceria depois que faz a curva lá em cima do morro, que desce e o Lando Norris tenta passar pela grama?
que faria? O que a FIA teria dito se o Norris enfiasse o carro atrás do Verstappen e os dois tivessem saído ali naquele instante? O Norris ia sair preso dali, no mínimo, né? Cara... 10 segundos foi muito pouco. A punição e 2 pontos na carteira. Eram 2 pontos. 2 pontos na carteira. Foi muito pouco. Rodrigo. Aí... E a questão, Rodrigo, é porque o Max já deu umas espetadas nele depois do incidente. Sim, não, o Norris também já... Eu espero que o Norris pelo menos tome vergonha na cara, Eric, e pare de bajular o Max. Que ele comece a enxergar o Max como um rival. Não arqui-inimigo, mas um rival. Cara... Entendeu? Que na próxima corrida em Silverstone, se acontecer do Norris estar na frente, ele tranca o Verstappen de todos os jeitos. Não, porque vocês reparam que o Norris ele nunca oferece resistência pro Max. O Max chega e ele abre. Exato. Passa. Porra. Gente. Isso é um negócio muito complicado, porque calhou nisso. E eu acho que o Norris foi dormir envergonhado. De uma certa maneira, o Norris foi dormir envergonhado. Eu conheço os pilotos dos anos 90 que enfiava aquele carro atrás do Verstappen na descida, naquela descida. Os dois iam pro muro. Se arrebentar inteiro, mas não, tu não vai chegar no fim. Cara, assim... Pois é, a gente, né? Eu acho assim, Rodrigo. Quando a gente chega num ponto que o piloto ele acredita estar acima do bem e do mal e pode infringir qualquer regra porque ele acha que pode, apenas porque ele tem o número 1 pintado no carro, cara... E que fique claro... mas e outra coisa, o Schumacher fez muito isso. Sim, não, Eric, Schumacher fez isso. Vamos lá. Escuta isso, o Schumacher não aconteceu nada. O Schumacher, em 97, ele tentou fazer uma manobra dessa com o John Newhouse. No final da temporada 97, ele tentou fazer isso. Ele tentou. Se ferrou. Só que assim, aí ele pensou, não, só o se ferrou ali, se preocupar. Isso não basta. Você está desclassificado de todas as corridas. Os resultados você mantém, mas os pontos você perde todos eles. Está zerado. Obrigado. Exatamente. Ele foi excluído da temporada. Eu vou repetir uma frase que Frank Williams dizia. Os grandes campeões do mundo são patifes. Eles não aceitam nunca ser o segundo melhor, ok. Claro que alguns deles às vezes ultrapassam todos os limites da decência e do respeito para conseguir esses títulos. Senna fez muito isso. Schumacher fez isso. Hamilton fez isso. Vettel fez isso. E agora o Verstappen começa a fazer. É o tal do dive bomb. O dive bomb, segundo o André Stella, passou. É aquela coisa, se joga na curva e... eu me jogo mesmo e acabou. Tipo assim, eu me jogo, você que freie. E o Norris fez isso uma vez, na corrida. Ele faz isso, tanto que ele mete a freada e os dois vão parar lá na área de escape. Só que o Norris devolve a posição pro Verstappen. E ele falou, opa, vou tentar aqui de novo. Tentou uma outra vez, não conseguiu. Tentou a terceira, foi quando teve o toque. Furou o pneu do Verstappen. O Norris quebrou o bico. Acabou quebrando a suspensão. E aí o Norris abandonou a prova e o Verstappen tomou só 10 segundos. Pouquíssimo que ele fez. Chegou em sexto. E outra, só uma correção que eu vejo muita gente falando. Só pra constar, ele não fez a volta mais rápida. O Max não fez a volta mais rápida. Quem fez a volta mais rápida foi o Alonso. E, aliás, por ele ter ficado fora do top 10, ele não leva o ponto a mais. Ninguém leva o ponto, ficou sem ponto do melhor. Eu tô vendo muita gente falando, porque o Max fez a volta mais rápida. Gente, não fez. Não fez. Eu sei que esse vídeo nunca vai chegar no ouvido do Will Bueno. E ele fez um vídeo falando que é um absurdo, porque disputa de posição é assim mesmo, tem que tocar. Não tem que tocar. Eu jamais disputaria uma corrida de kart com o Will Bueno.
Depois do vídeo lá, eu já tenho certeza. Se correr uma corrida de kart, ele jogaria qualquer um nos pneus. Ah, é corrida. Ué. Não, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Existem É regras, tipo. existe um regulamento, existe respeito. Aham. Você É ir que nem até esses um limite. Existe um limite. É que nem esses peladeiros que falam, futebol é pra homem, e te jogam tipo, sentando a porrada. Mas qualquer jogadora da Série A do Brasileiro Feminino joga muito melhor que esses Zé Tonhão aí. Com certeza. Eu lembro um que falou isso, foi o Toró. Olha, quem é Toró? Futebol é pra macho. Ok, né? Não é assim que funciona. Então, não é assim que funciona. Ok, George Russell não tem nada a ver com isso, é outro que estava no momento certo, na hora certa, assumiu a liderança, se impôs nas últimas voltas contra o Oscar Piastri, que estava vindo chutado, fez a ultrapassagem no Carlos Sainz, tentou ir para cima, não conseguiu, se preocupou com o segundo lugar. George Russell volta a vencer uma prova depois de 2 anos. A Red Bull fica fora do pódio depois de muito tempo em casa. Carlos Sainz volta a sorrir. E, bom, mais um fim de semana cruel para Charles Leclerc, né? Que depois que ganhou em Mônaco foi só ladeira abaixo e nessa ele começou a dar as alfinetadas no Carlos Sainz. Eu acho ridículo você dar alfinetada num piloto que vai sair da equipe no fim da temporada. Sendo que ele vai ficar lá pra ser segundo piloto do Hamilton. Pois é. Se ele tivesse que dar alfinetada em alguém, tinha que ser no Hamilton, não no Sainz. O Sainz tá indo embora. Pra onde, ninguém sabe, mas tá indo embora. E aí muita gente fala, não, a McLaren tá se iludindo, porque isso, porque aquilo, tá tudo bem. Se não fosse o erro no pit stop do Verstappen, talvez não tivesse a briga. Mas também se a Red Bull número 1 tivesse sido punida lá no primeiro pit stop, quando o Verstappen simplesmente saiu na frente do Norris, trancando a porta no pit lane, como tantos outros já foram punidos, mas a Red Bull, a gente sabe que a FIA pega aquele pano, joga aquele óleo de peroba, assim, ou aquele lustramóveis, e alisa bastante, sabe? Aquela alisada. A quem interessar possa, Rodrigo. É o primeiro não pódio da Red Bull desde Bahrein 2022. Certo. E na Áustria? Na Áustria deve fazer muito tempo. Que a Red Bull vinha fazendo pódio, enfileirando pódios na Áustria. Então, na Áustria... Não, peraí. 21 eu sei que eles vão pro pódio. O Verstappen ganha 21. 20 eu acho que ele subiu no pódio também. Não, 20 não. 20 subiu na Chile, mas na Áustria não. Tá, não, mas ok, mas assim. Mas tudo bem. Subiu no Red Bull Ring. Tá, beleza. Foi meio anormal, mas vamos contar essa também. 19. Okay, então peraí. Vamos lá, então vamos voltar aqui. 19, 18. Nossa. Achei. 15. 2015. Fazia 2015. quanto tempo no Red Bull Ring que a Red Bull fica fora do pódio, em casa. E o Ricardo em 10º, que Kvyat 12º. Nossa, também que dupla, hein? E antes disso, Vettel e Ricciardo. Vettel e Ricardo também. Não, o Vettel abandona e Ricardo 8º. 2014. Foi quando foi a volta do... Exatamente. Que o Massa fez a pole, depois a Mercedes sobrou na prova e o Massa ficou em quarto. Faz tempo. Bom, acho que isso é o principal, né, Eric? A corrida do... A gente vai pegar... Vamos ver os... Deixa eu passar os 10 primeiros. Bom, George Russell, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Sérgio Pérez, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. As duas Haas pontuando, Eric. É um bagulho impressionante. As duas Haas pontuando. Vamos ver o que o site da Fórmula 1, o Laurence Barreto, que é o correspondente da Fórmula 1 mesmo,
considerou os vencedores e perdedores desse fim de semana. Olha, eu tava vendo um negócio que eu postei aqui no Twitter. Eu fico pau da vida, que eu tava respondendo. Eu respondi um tweet do Rafael Lopes. Aliás, Quarta. Rafael Lopes, eu não sei como é. Fala. Eu não sei como é que o Rafael Lopes aguenta, mas enfim. Blá blá blá. Aqui. Eu acho que eu achei. Já repararam que ninguém. O tweet original, já repararam que ninguém sequer cogita que o Max podia evitar um incidente? É sempre o adversário que tem que evitar? Aí eu respondi: ai, ninguém pode falar mal do Super Max, ele é o mais melhor piloto da história e vai ter um filho com aquele Piquet que vai ser o novo Adalto Neto do Brasil. Eu já vi isso. Eu já tô vendo. Olha só, em primeiro lugar, gente, se o Max, por acaso, vier fazer filho naquele Piquet, ele não vai escolher a bandeira do Brasil, vai escolher a bandeira da Holanda. Com vai certeza. A bandeira da Alemanha. Não vai ser BR, a BR2. Com certeza. E vocês vão ficar de chupando o dedo. Gente. Matheus Góes, boa noite, engajados. Muito bom. Só que boa noite não existe, Matheus. Anderson Escobar, Leclerc deveria considerar aposentadoria? Não. Aí também é demais. Tem piores. Tem uma lista gigante de pilotos que já tinham que ter passado no INSS antes. Ricciardo, Assim, Bottas. Ricciardo já vai, pelo visto. O Ricciardo não renovou com a. Não vai renovar. A Red Bull já disse que não. Vamos para a listinha dos vencedores, Eric? Só para dizer, 4 equipes diferentes vencendo esse ano. Fazia tempo que a gente não via isso, tá? Bom, o primeiro vencedor da lista, não precisa nem dizer quem que venceu, quem sai como um vencedor dessa corrida. George Russell, óbvio. Principal vitorioso desse fim de semana. Aí, primeiro perdedor, Verstappen, óbvio. Foi ridículo o que o Verstappen fez. O Norris foi afobado, podia ter esperado um pouco. Não. E quem garante que a oportunidade de ultrapassar surgiria depois? E o Norris estava fazendo certinho, Eric. O Norris estava indo, ele estava tentando dar um X, ele tentou certinho, todas as vezes. Nessa ele conseguiu chegar um pouco mais perto. Comparo muito a manobra do Schumacher com o Hill, em 94. O Hill fala, eu fui o culpado, porque eu fui desesperado. Se eu seguro um pouco antes da batida, será que conseguiria? Tá, o Schumacher tinha batido. Mas numa dessas, será que o Hill, de repente, não rodaria alguma coisa desse tipo? Oportunidade é oportunidade. A reação é muito rápida numa corrida. Não dá pra ficar prevendo as coisas. Pausa. 2021, Mercedes, Red Bull, Alpine e McLaren. Sim. A Mercedes com Hamilton e Hamilton apenas. A Red Bull com o Max e Sérgio. E o Pérez, sim. A Alpine com Ocon no Grande Prêmio da Hungria. E a McLaren com o Daniel Ricciardo. Sim, exatamente. Dentro da McLaren, um vencedor, outro perdedor, claro. O Piastri, segundo colocado, muito bom. Lando Norris acabou batendo. E o Verstappen tinha mandado na sprint, parecia que ele ia passear. Mas a do André Stella, sensacional. Mais um vencedor, a Haas, claro. 2 carros nos pontos é praticamente um milagre. E o Hülkenberg pega o melhor resultado da história dele. 6º lugar desde o GP da Itália de 2019, que ele não conseguia um resultado tão bom. E é o melhor resultado da equipe, Eric, desde que o Mick Schumacher ficou em 6º no GP da Itália de 2022. Outro perdedor, Sérgio Pérez. Aliás, o título já começa. A pilotagem medíocre de Sérgio Pérez continuou na Áustria. A foto que eles selecionaram do Pérez é muito sensacional no site da Fórmula 1.
Outro vencedor, Daniel Ricciardo, também sai muito bem, realmente. Fez uma prova segura para quem tá numa pressão danada. Helmut Marko já tá meio que querendo trocar o Ricciardo pelo Lawson já nesse ano. Que eu acho muito absurdo, mas tudo bem. Enfim, Aston Martin, uma perdedora completa. Tá horrível a Aston Martin, terrível. Outro vencedor, Pierre Gasly. Pierre Gasly empata em pontos com Oliver Berman na temporada, Eric. Pra você ter ideia. Caraca. E por falar em outro perdedor, Charles Leclerc. Claro, deu tudo errado pra ele. Deu tudo errado. Não largou tão bem, quebrou o bico na largada. Em 20 voltas já tinha feito 2 pitstops. Horrorosa a corrida do Charles Leclerc. Discutiu com o Carlos Sainz, alfinetou o Sainz na coletiva. Tá de sacanagem, né, Leclerc? Pelo amor de Deus. Classificação, Eric. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, não é porque eu já fechei a página. Eu vou te falar, viu? Cara, Tem alguma coisa que você queira mais falar da corrida, além de Não, tudo que a gente já falou? Do lance, que Sim, acho que vai ser o lance do campeonato. não, pois é, apesar de que, assim, Rodrigo, quando eu falo que tinha que a FIA tinha que botar o bastão na mesa e falar, olha só, não tá dando mais para ficar esse espetáculo triste, esse espetáculo fedorento em que parece que tá claro, olha só, isso aqui cara, olha só, é basicamente só falta ter a narração do Vince McMahon, é só isso que falta, porque é tudo combinado, dá vontade de falar. Cara, Rodrigo, já falei isso e vou falar quantas vezes for necessário. Se um dia alguém chegar e falar, Eric, você sabe, foi descoberto, a FIA confessou, ou quem confessou que a Fórmula 1 nas temporadas tal, era tudo marcado para poder fazer o DTS, eu vou falar assim, eu já imaginava. Não me se for o caso, se isso acontecer, eu vou dizer, eu já imaginava. Sabe por quê? Porque é muito. Não pode falar mal do Max. Não sei que. Não sei que lá, não pode isso, não pode aquilo, é só o Max que pode tudo. Então faz o seguinte, eu vou fazer isso de novo. A FIA vai ser o seguinte, Liberty, pega teus pães de bunda, cria a sua categoria lá que você quiser, chama de GP1, cria com essas pichinhas coloridas lá nos Estados Unidos, no Oriente Médio, com um obstáculo de Mario Kart, e cria uma regra. Não pode ultrapassar o Max. Só o Max pode ganhar. E aí você bota casco azul, bota casca de banana, bota o furisco da mãe dele banana lá. Não, bota os obstáculos coloridos, tudo colorido de LEDzinho, com corrida só pista de rua, só pista nos Estados Unidos, só pista no Oriente Médio, né, jogando bomba e tudo lá. Só faz isso. E deixa a nossa Fórmula 1 em paz. A FIA já estragou a Fórmula 1 faz tempo. Rômulo Baroni, Norris um tremendo chorão. Sim, a postura foi meio de chorão. Realmente. Pô, nós temos medo de Vespa. Tu acha que não vai ter medo do Verstappen? Porra. Mas é isso. Eu tinha que ter chegado e dado o totó. Você bateu? Eu vou me lascar? Não, você vai se lascar junto. Pronto. É isso. Classificação, Eric. Vamos lá, classificação. Eu já tô. Tá vendo? Eu não posso. Daqui a pouco eu vou ter que falar, Rodrigo, vou ter que dar um tempo no programa. Vou ter que dar um tempo. Qualquer dia vai ter que chegar. Eu vou ter que dar um tempo no programa. Eu vou soltar aqui nessa porra. Eu vou soltar aqui. Eu vou soltar, Rodrigo. Eu vou soltar. Max 237, Norris 156, Leclerc 150, Sainz 135, Pérez 118. Esses são os 5 primeiros. E, Rodrigo, o Berman empata em pontos, mas não passa o Berman. O Gasly empata em pontos com o Berman, mas ele não passa ele. Sim, ainda não passou. O Gasly tem 2 décimos e 2 nonos. Sim, ainda não passa. Carlos Fonseca está rachando o bico do seu obstáculo de Mario Kart.
só falta isso. Bota aquela chiquenezinha. Porra, vai correr na Yoshi Island. Porra. Lando Norris. Porra, Boa. vai correr na Yoshi Island. Porra, culpa Beach. Semana que vem, Inglaterra. Silverstone. Semana que vem, Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E vou te falar, cara. Vamos aguardar. Não, mas assim, a vontade de dropar tá muito grande. A vontade de largar de mão tá gigantesca. Quando eu chego, tem fight, não. Tem mesmo. Eu tenho. Mas você não pode negar que foi muito interessante essa corrida, esse toque, essa coisas que a gente boa. não tinha visto. E vamos ver a postura de Lando Norris, se ele se comporta como um moleque chorão, ou se a partir de agora ele começa a peitar, tal qual Nico Rosberg começou a fazer quando o Hamilton começou a aprontar pra cima dele, ele falou, então a postura vai mudar. Mudou, o Rosberg foi campeão em 2016. Red Bull 355, Ferrari 291, McLaren 268, Mercedes 196, Aston Martin 58. Sauber segue zerado, assim como o Diogo Anil, Valtteri Bottas e Logan Sargent. Olha... Enfim, da Sauber eu prefiro não falar mais nada. Não, a Sauber nem tem mais o que falar. A Sauber nem tem mais o que falar. É só aguardar onde assumir e ver o que acontece. Agora, obstáculo de Mario Kart inventa essas chicanezinhas assim, bota peixe com 420 chicane, bota tudo, essas coisas assim, faz isso, inventam isso. Aquela coisa bem artificial, as regras bem artificiais, pra gente porque assim, Rodrigo, quando a gente via Supercat na manchete, a grande jogada, com narração de Carlos Valadares e comentários de Bob Léo, né? Cara, a gente no começo acreditava que era real. Depois eu passei a achar que dana-se. Mas, cara, mesmo a gente sabendo que aquilo era mentira, era tudo combinado, a gente gostava de ver aquilo. A gente se divertia. Porque era combinado. A gente, assim, era combinado, mas tinha uma imprevisibilidade ainda ali. Mas eu ficava no mau veneno quando só os do mal venciam. Existia uma imprevisibilidade. Não é o que acontece hoje em dia, que você só vê as mesmas caras vencendo. Sabe? Grande chance da McLaren subir para a segunda posição em breve. Não, a McLaren hoje é nome certíssima para ser vice-campeão dos construtores. E digo mais, a McLaren vai lutar pelo título dos construtores. Porque Sérgio Pérez, esquece. Não, Vamos para a próxima, Eric. Deixa eu ver antes de prosseguir, deixa eu só ver uma coisinha aqui, se aqui foi atualizado. Eu não sei até onde está atualizado, mas por enquanto, é que eu não lembro quais valores que estavam, mas por enquanto nós temos Sérgio Pérez em primeiro com $2.864.000. Eu não sei até onde está atualizado esse memezinho aqui. Mundial de Destruidores. Destrutores. Os destrutores. Destrutores. O Mundial de Destrutores. Eu não tenho. Isso aqui tá. Sensacional. Deixa lá. 2,8 milhões de dólares. Essa prova mudou pouco, porque o único abandono foi do Norris. Então provavelmente mudou muito pouco. Vamos girar a chave. Vamos para a próxima categoria. Agora sim, para a gente falar do destaque principal desse fim de semana. Porque a história foi escrita. E, perdão pelo trocadilho, o fim de temporada vai ser eletrizante. Fórmula E. Falou em Portland, a gente sabe que a corrida já é insana por si só, Eric Von Draxler. Mas essa foi muito insana. Foi muito sensacional. As duas corridas foram sensacionais, que é o que a gente vai acompanhar agora. Aliás, deixa eu dar uma pausa aqui. Você vem pra cá pra fazer isto aqui. Isso, janelinha bonita. Vamos dar um play aqui na bagaça. Vamos ver os melhores momentos da Fórmula E
onde Antônio Félix da Costa entrou para a história, o primeiro piloto a vencer 3 corridas seguidas na categoria. Nunca tinha acontecido isso. Primeira corrida em Portland, que é uma loucura. Várias ultrapassagens, várias disputas. Passa das 300 ultrapassagens assim, muito fácil. Eu tô tentando ler ali. Eu vi, o negócio do engenheiro virtual ali. Gerenciamento de energia vai ser crítico. Os pilotos precisam estar no top 8 para ter uma chance de vitória. vitória. Para ter uma chance de vitória. Vamos lá. É a primeira corrida que eu vejo mostrar essa mensagem. Por isso que eles pensaram numa chicane mais atrás. Pô, eles podiam, por exemplo, essa curva aí, ela podia ser feita alguma coisa para você fazer uma curva mais fechada pensando na Fórmula E. É que o que acontece, não vai ter prova da Fórmula E aí mais. Esse foi o último ano, o ano que vem vai para Miami, a etapa estadunidense. Ó a McLaren, então é uma corrida para esquecer da McLaren em Portland. Ó aqui. Jake Hughes. Foi de mal a pior nesse fim de semana. Foi terrível. Isso porque ele largou na pole na segunda corrida, né? Que nós vamos acompanhar daqui a pouco. Olha isso, Eric. Olha isso. Six wide. Sabe quando que a gente vai ver um six... Sabe quando a gente vai ver um six wide na Fórmula 1? Nunca. No dia que o Carlos Fonseca declarar amor por... Caraca. No dia que Carlos Fonseca vira torcedor da Cubango. Não vai acontecer nunca. Olha a disputa. E o Evans tomando punição, né? O Evans com 5 segundos. Cara, foi muito injusto essa punição pro Evans. Ele não fez nada. Foi muita sacanagem o que fizeram com o Evans. Foi nada. Foi nada. Foi o Hughes que trancou pra cima dele. O Evans ainda perde o bico. O Hughes fechou em cima dele. É o mesmo caso do Verstappen com o Norris. É aquela, né? Agora, quem deu um vacilo gigantesco... É uma categoria FIA. Com punições tiradas do furisco. Tem umas coisas que é complicado. Caio Collet fez sua estreia, mas óbvio. Sem ritmo da prova, da categoria. Fez bem o seu papel, até onde conseguiu. Quem andou bem foi o Lucas de Grassi. Andou bem o fim de semana todo. Saiu no 0, mas mostra que ele ainda tem o que fazer na categoria. Esperamos que com a Lola ano que vem o carro da Abt ande. A treta. Olha a disputa. Olha isso, Eric. Isso é disputa. Não tem barulho. Podia correr no silêncio pra mim. Pra mim podia correr no silêncio. Cara, vocês são muito emocionadinhos, cara. Aí ó o que aconteceu. Ó o Nick Cassidy. Ó o líder do campeonato aí. Para a alegria de Leandro Fausto. Sozinho, rodando. Desespero da equipe do James Buckley, de toda a equipe. O Evans que ia tomar uma punição de 5 segundos. O da Costa nem se preocupou em tentar ultrapassá-lo. Ele cruzou a linha de chegada na frente. E o português venceu mais uma na temporada. E é o outro, Rodrigo, que o Nick Cassidy e o outro que estão zerados, né, nesse final de semana. Sim. Cassidy, Fenestraz, Ticton, Sete Câmara, Darúvala e o de Graça. E o Caio Collet. Sim. Foram os pilotos que saíram zerados nesse final de semana. De Graça com 2 11º. O azar. Não. 11 e 17. Na segunda prova a bateria acabou e ele foi parar lá atrás. Verdade. Festa de Antônio Félix.
Eu não sei como os pilotos têm medo de erguer esse troféu, pegar a mão numa ponta dessa e machucar. Doideira. Aí a comemoração dele, vencendo a corrida, Robin Fries. Belíssimo fim de semana do Robin Fries. Fala, Eric. Um pau de selfie ali na Ah, câmera, clássico. É o que mais tem. Largada para a segunda prova. Olha lá, Jake Hughes já tomando a ponta logo no início, depois a pole do... Eu confundi da pole. A pole é do Jean-Henrique Verne. Aliás, o Verne se tornou o piloto com mais poles na categoria, na história da categoria. Contornou a curva muito bem na primeira posição. A gente fala o seguinte, Rodrigo, a reta principal e a chicane, elas são largas pra caramba. Sim. Aí depois, quando sai da chicane, já fica... a pista Aí vira um circuito normal. Olha isso. Olha o salseiro. Olha o quanto aperta. É impressionante. Olha o Verlaine. Sem bico. O bico dele já tinha ido pro espaço. E depois o Sunbird ficou no maior veneno com o Verlaine. Porque um pedaço do bico do Verlaine se soltou no meio da pista, entrou por baixo do carro do Sunbird, o Sunbird não conseguiu tirar, teve que ir pro box fazer pit stop. Aí ficou no maior veneno, lógico, pedindo a punição. Falou, e aí, caralho? Vai punir essa bagaça, não? Agora deu pra perceber, sabe o que, Eric? Deu pra... Olha lá. O bico embaixo do carro do Sunbird. O que deu pra perceber é que tava tudo muito ensaiado na Porsche pro Da Costa ajudar o Verlaine. O problema é que o Verlaine não se ajudou. Kaique Móvel. Aliás, o Kaique ganhou o livro, né? O Kaique, eu vou te mandar o livro logo, não se preocupe. Ele pergunta o que a gente achou da participação do Caio Collet. Boa! Dentro do limite, pra quem chegou em cima da hora, pra quem não tinha corrido uma prova ainda, teve que aprender toda a dinâmica da categoria em cima da hora. Fez o que deu. Como eu Foi gosto de muito falar. bom. Fez o que deu. Enquanto ele foi possível, ele andou na frente, depois muita gente... Inclusive ele teve que ir pro box fazer pit stop porque teve avaria no carro. E era tanta sujeira na pista que o que aconteceu? Teve o safety car. Aí o Cassidy ficou no maior veneno, né? O Cassidy foi outra vítima do bico. O carro do Mortara deu um pulo ali, ele quase pegou o Verne pelo meio. Vamos ver se a gente vai mostrar. Não vai dar tempo de mostrar. Essa aí foi o Toin atrás do Jake Dennis. Alguém já perdendo mais um pedacinho de bico ali. E mais bico voando. O que mais teve é bico. Essa GoPro é boa, hein? Oi? Essa GoPro aí... Caraca, ele vai pegar o... Foi lá pelo pista... estacionamentozinho ali. O Eduardo Mortara. Não, a pista do drag. Do Draxler, sim. Pra poder retornar pra prova. 3 voltas pro final, a bateria do povo já tava começando a acabar. Ó, do de graça. Acabando. Aí chegou no final, acabou de vez. Ó lá. Da Costa com o bico meio torto. Começou a perguntar no rádio insistentemente o que eu faço. A equipe, fica na frente. Não dá pra arriscar a vitória. O Verlaine tá em quarto só. O Verlaine não vai conseguir muita coisa. Ó o Cassidy indo pra cima de mais adversários. Acabou passando o Dan Tickton. Aí a prova teve uma volta de prorrogação. E o rádio perguntando, essa era a hora, começou, e aí, faço o quê? O que eu faço? Não, fica na frente. Não dá, o Verlaine tá lá atrás, porque a ideia era o Da Costa tentar segurar um pouco pra deixar o Verlaine passar. Mas com isso, tanto o Verlaine quanto o Da Costa estão na briga do título. Pois é. Os 2 pilotos da Porsche e os 2 pilotos da Jaguar vão disputar o título. A única coisa que a gente sabe, Eric, é que Jake Dennis... Então provavelmente não. Só se o Da Costa ganhar. É que o Da Costa dos 4 é o que tem menos chance. Mas eu arrisco a dizer que a gente vai ter um novo campeão, Eric. O novo piloto será campeão.
muita gente tá torcendo pelo Da Costa, mas eu não vejo o Da Costa... São 29 pontos em jogo. Vezes 2, não. 58. 29, 58. Vamos lá. 167 menos 58. Quem tá abaixo de 109, então assim, matematicamente falando, o Jake Dennis tem chance de ser campeão. Matematicamente falando. Ele precisa que o Dia das Mães caia numa terça. Mas enfim. Porque assim, o campeonato nesse momento tá. O Cast, apesar de ser zerado, tá com 167 pontos. O Mitch Evans chega com 155. Aqui NZ, porra. Pascal Verlaine 155 pontos também, mas o que ele tem? Mas olha isso, gente, olha isso. O Evans e o Verlaine estão empatados em pontos, mas o Evans tem um terceiro lugar a mais. Ele tem um terceiro lugar a mais. Desempata no terceiro lugar. Porque o Evans tem 2 vitórias, o Pascal também tem 2 vitórias, os dois têm um segundo lugar e desempatam no terceiro lugar. No terceiro. Caraca. Vê isso. Antônio Félix da Costa tem 134, o Oliver Roland 131. Lembrando que ele perdeu, ele não participou desse final de semana. Normal. Sérgio Sete Câmara com 11 pontos na 19ª posição. Lucas de Graça com 2 pontos na 24ª posição. Pelo menos não estava naquela piadinha que eu estava fazendo, que são quantos? 1, 2, 3, 4. São 24 pilotos, 12 equipes. Então, no campeonato de 24 pilotos, ele está em 24º. Cara... Mas tem gente atrás dele. Não, tem muito... mas digo assim... É que assim, sabe qual que é o BO da Fórmula E? Tem muito rodízio. Por quê? Porque tem datas que batem com EC, batem com DTM, e o pessoal da Fórmula E se divide muito entre essas categorias. Sim, mas o Rodrigo, o de Graça, ele tá fazendo a temporada inteira. Ele não tem nenhuma prova que ele tá fora. Por exemplo, pra você ter uma ideia, acima do Lucas de Graça, tu tem o Joe Eriksson, que tem um nome que correu em Berlim. Você tem o Taylor Barnard, que correu no lugar do Sam Bird em Mônaco. E também correu em Tempelhof. Sim, também no lugar Mônaco do em Berlim. Baixo, né? E assim, o Nick De Vries, que não correu em Berlim. Ele no caso, não lembro agora onde que ele estava. Aí depois só vai aparecer o Daruvala. Sim. O Daruvala na 20ª posição. Quer dizer, tem 3 pilotos acima do de Graça que não correram todas as corridas. Ou seja, dá pra ver o quanto que o carro tá uma porcaria. Próxima prova decisiva, última, Londres. Lá pro final de julho. E pra ser mais específico, deixa eu ver a data. 27 e 28, não é isso? Não, 20 e 21. Errou! E a pergunta que não cala. Eu acho que não. O Cassidy não fecha na primeira corrida. Não, eu acho difícil. Bem difícil. Ele vai decidir no domingo. Ele tá 8 pontos. 8 pontos. Lembrando, ele teria que marcar 21 pontos a mais. 21 pontos a mais. Seria pole, assim, considerando que o Evans zerasse, né? O Evans e o Verlaine. E o Verlaine zerasse, ele teria que chegar em segundo marcando pole e volta mais rápida. Sim. E os dois zeraram. Fora os outros também que vão chegar, quer dizer, não vai. É muito difícil, realmente. Então é isso. Vamos para a próxima. Vamos ficar em 2 rodas agora. Chegou a hora da gente agora falar da MotoGP. MotoGP. GP da
dos Países Baixos. A Holanda, nada. LGP dos Países Baixos. Eu falo que no Templo de que é Assen... o GP da Neerlândia. E Eu tô chamando no de Templo de Assen, Francesco Bagnaia se torna o maior vencedor pela Ducati. Se torna o primeiro cara a vencer 3 anos seguidos na pista. E praticamente... Durham 98. Aliás, a vitória do Durham em 98, a gente já falou aqui sobre isso. E pulveriza a desvantagem que ele tinha pro Martin. Depois do anúncio do Martin indo pra Pramac, esquece. Pra Pramac não, pra Aprilia. Esquece que... Eu duvido que a Ducati vá manter a igualdade. Aliás, eu duvido até pra Pramac que essa igualdade está sendo mantida, né? Porque a Pramac vai pra Yamaha. Então... vai complicar a coisa pro Martin. Hoje eu vejo o Bagnaia muito tranquilo pro tricampeonato. Apesar de tá devendo só 10 pontos. Ele tá devendo só 10 pontos pro Martin. O Bagnaia tá devendo só 10 pontos pro Martin. E assim, é questão de tempo. É questão de tempo pra virada acontecer. Num campeonato que ele chegou a abrir. O Martin chegou a abrir quanto? Boa pergunta. Eu teria que ver prova por prova. Mas ele chegou a abrir mais de um fim de semana de margem. Sim, ele chegou a abrir mais de um fim de semana de margem. Um fim de semana. Ó, vamos lá. Em Portimão tava 60-37. 23 pontos. Portimão 60-37. Aí depois em Austin vai de 80 a 50. Isso pro Bagnaia. Mas assim, pro segundo colocado, 80-59, que era o Bastianini. Aí depois vem Jerez, ele tá 92-75, já é o Pecco. 92-75. Aí depois vem Le Mans. Le Mans tá 129-91. Depois vem Barcelona. 36 pontos. Barcelona tá 150... Não, 129 a 91, 38. Esse aí já é o fim de semana, já tinha passado de um fim de semana. Fim de semana, lembrando que não são 25 pontos mais, são 37, né? 37 pontos, 37. Os 12 da sprint e 25 da corrida principal. Tá, Barcelona, 155 a 116. 155 a 116. 39 pontos, são 39. Aí vem Mugello, 171 a 153. Aí já começou a cair. Já começou a descer. E agora, não me pergunta da onde que tá 200 a 190, quer dizer, são 10 pontos. A vantagem gorda que ele tinha, sem referência, tá, Rodrigo? A vantagem gorda que o Martin tinha pra... Não tem mais. E, Rodrigo, agora é questão de tempo pro Bagnaia virar e fechar o ano. E eu não duvidaria se ele fechasse o ano antes de Valência. É o que tá tudo levando a considerar realmente. Bom, mais uma prova esquecível para a Yamaha, mais uma prova esquecível para a Honda, mais uma prova esquecível para os outros pilotos da Ducati. O Max caiu na sprint, acabou pilotando com muito cuidado na corrida principal. Pedro Acosta tentou muito bem, acabou também caindo na sprint. Foi uma maluquice. O Marques ele levantou o pé no meio da corrida porque ele tomou um limite de pista, né? E aí ficou ali, né? Opa, senão ele ia tomar. Tanto ele quanto o Viñales. Viñales também exagerou muito no limite de pista. E mesmo assim ele tomou volta, ele tomou punição no final, que ele pegou o limite de pista e perdeu os que. Quanto? Deixa eu ver aqui. Não aparece. Sim, aparece. Não. Aborta. Ele toma a punição que ele tomou foi outra prova. Ele tomou 16 segundos por pressão no pneu. Sim.
Teve essa história da pressão no pneu. Vergonhoso, é coisa de amador. O Vinhares que tomou punição por conta do Limite de pista. Ele fecha em quarto, mas toma punição. Aí o Gian Antônio fecha em quarto. Foi simplesmente ridículo. E a gente vê muito isso na NASCAR. NASCAR tem muito isso, de pressão e dá problema. Banhaia venceu, Martin em segundo, Bastianini em terceiro. Fábio de Gian Antônio foi o quarto, Maverick Vinhares fechou o top 5. Fechou agora que aparece a não Ducati. Vai vendo. Não, do quinto lugar. Aí, Brad Binder, Alex Marques, Raul Fernandes, Franco Morbidelli, Mark Marques, Jack Miller, Fábio Quartararo, Johan Zarco, Augusto Fernandes e Miguel Oliveira fechando os 15 que pontuam. Nakagami e Marini são os dois que não pontuaram. Acosta, Mir e Bezek abandonaram e o Rins não passou da primeira volta. Classificação, Eric. Bom da MotoGP é que a gente não precisa enrolar muito porque tem corrida pra caramba, então a gente tem que falar logo. Vamos lá, Jorge Martins 200 pontos, Banhaia 190, Marques 1,49, Bastianini 1,36, Vinhares 1,17 e Rodrigo. A Ducati, a equipe Ducati vai caminhando para fechar o campeonato bem, porque está com 326 e a Pramac, que é outra Ducati também. Aliás, as três primeiras equipes, Ducati, Pramac e Gresini da Ducati. Sim. E enfim. Eu ia falar o negócio das outras, mas deixa eu ficar quieto. Vamos pra Moto 2. Na Moto 2 a vitória foi do Ayogura. Fazia tempo já que ele não sabia o que era vencer. Finalmente ele venceu. Fermin Aldeguer foi o segundo colocado. Sérgio Garcia o terceiro. Jake Dixon e Sonkiat Chantra completaram os 5 primeiros colocados. Diogo Moreira ficou na posição do bobo, na 16ª posição. Cara, e o pior é que não dá... é impressionante o quanto de piloto que tá muito mal também nesse ano. O Diogo estreando tá indo bem pra caramba. Classificação na Moto 2, Eric. Se você acha que 21º lugar com 7 pontos é bom, né? Então tá, né? Pro primeiro ano, tô achando maravilhoso. Não, assim, é o que eu sempre falo. Ele tá fazendo ele faz o que dá. Simples assim. Garcia 1,38, Ayogura 1,24, Joe Roberts 1,15, Alonso Lopes 87, Fermin Aldeguer 83. O Aldeguer, se eu não estou enganado, ele já tem um acordo com a Ducati para correr ou na Gresini ou na VR46 com a moto do ano. Com a moto do ano. Sim. Por enquanto, porque, assim, do ano que eu digo assim, a moto 25. Sim. Tá? A Sedit 25. O que acontece? A Gresini usa a moto 24 e a VR46, se eu não estou enganado, também usa Também a moto... usa, sim. E aí são duas motos de fábrica que eles ainda não se decidiram se vai ser uma para cada equipe, se é uma equipe que vai ganhar as duas motos do ano, que era da Pramac, mas a Pramac vai para a Yamaha, então sobram duas vagas. Moto 3 tivemos vitória de Ivan Ortolá. Fazia tempo que ele não venceu uma prova. Colin Weyer em segundo, Davi Munhoz em terceiro. Dessa vez o Davi Alonso nem pódio pegou, mas tá fazendo a temporada gigante por enquanto, Eric. E só pra completar o negócio que você tava falando ali atrás, Rodrigo, o Fermin Aldeguer, já tá, assim, ele não tá contratado, não se sabe a equipe Sim. que ele vai correr, não se sabe se ele vai pra VR46 ou pra Gresini. O que se sabe ele vai pegar a Ducati 25, independente da equipe que ele pegar. Garcia Exatamente. 138 alô. Hã? Não entendi. Garcia 138 alô. Eu não entendi. Garcia 138 alô. Deve ser algum buzo do Rio. Mas não faço ideia do que seja. Explica, Carlos. Alô. Vai, Eric. Classificação da 3.
Davi Alonso, 1,54. Colin Vayer, 115. Daniel Rogado, 111. Ivan Tolar, 105. Davi Munhoz, 76. Blá, 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 blá. Não tem mais ninguém que eu possa mencionar aqui. Não tem. Moto E. Tivemos rodada da Moto E. Primeira corrida vencida por Hector Garzo, com Oscar Gutierrez em segundo, Jordi Torres em terceiro. Para completar a quadrifeta da Espanha, o Mikel Pons foi o quarto colocado. A Maria Herrera chegou na 11ª posição, Eric Granado caiu. E tivemos o Alessandro Zacconi eliminado, desclassificado. Tomou um DSQ no lombo. Aí na segunda corrida, vitória do Alessandro Zacconi, porque nada como um dia após o outro. Oscar Gutierrez e Hector Garzo completando os 3 primeiros. Eric Granado só o 12º colocado. E cadê a Maria Herrera? 13ª. É isso. Peraí, Rodrigo. Blá, blá, blá. Não, agora eu vou ter que verificar aqui, porque eu não. Que aqui, o que eu marquei aqui, o Zacconi fecha em segundo. Pois é, mas no site da MotoGP tá mostrando que foi desclassificado na primeira corrida. Deixa eu verificar. Race 1. É isso mesmo. Não estamos ficando louco. Então então não atualizaram aqui. Ou então já ia falar caca, porque eu já ia botar que os Zacconi tem 119 pontos. Deixa eu verificar se é isso aqui também. Aí eu vou ter que. Por quê? Faz mal. Não, deixa eu ver. Agora tem que ver isso aqui. Calma, gente. Eu estou muito ansioso. Moto ele. Cadê a pontuação? Também por problema de pressão nos pneus, Eric. Que legal, hein? Mais um pro clube. Deixa eu abrir a classificação da Moto E. Tô vendo no site. Achei. Peraí. Vamos lá. Tô abrindo aqui. Abre, infeliz. Faz de conta que é a tua mãe que tá pedindo aquela rodada. 99? Aqui tá marcando. Já ia falar merda aqui. Vamos lá, o Casadei tem 140 pontos, o Zanoni 138, o Gutierrez, Oscar Gutierrez 137, Garzo 129, Zacconi 99. Aqui no Wikipedia ele está em segundo e primeiro está com 119 pontos, eu já ia me ferrar lindamente. E o Eric Granado com 74 pontos na 9ª posição. E a Maria Herrera na 17ª com 24 pontos. Próxima prova, Eric. Próxima etapa da... É a Alemanha, isso eu sei, Sachsenring. Isso. Juntamente com a Moto E. A data, deixa eu confirmar a data aqui para vocês. 7/7. Maravilha, mais conhecido como semana que vem. Semana que vem, 7/7. Promoção na Shopee. Deixa. Vambora. Vamos pra próxima. Agora a gente vai falar de Stock Car. Vamos lá. Stock Car. Rodada dupla no Velocitar, quer dizer, rodada tripla, né? No Velocitar. Era 6 a gente já marcou, né, Rodrigo? Mas a gente já falou Exatamente, a gente já falou A gente já falou no aquecimento. Exatamente. Que já tivemos a primeira prova, que o Daniel Serra venceu. Agora a gente vai conferir as corridas realmente da 5ª etapa no Velocitar, que começou muito bem, Felipe Massa largando na pole, com o Thiago Camilo e o Dudu Barrichello indo para cima do Rafael Suzuki, que ostentava a liderança do campeonato. Ostentava. Eles imaginaram o que deve ter acontecido, né? Faz o seguinte agora, Eric, eu vou precisar dar um pulo do compartimento do lado. Vai comentando a corrida aí com o pessoal. Compartimento do lado, também conhecido como camarim do Vanderlei Cardoso, né? Muito bom.
Não, da hora é que você vê aqui a corrida. Já tô vendo ali a onboard ali do Batista, né? Estamos aqui seguindo aqui mais carros indo ali na grama. 91 já resolveu dar uma capinada ali no negócio, o carro pegando fogo ali do lado. A gente vai agostinho a gostinho, que legal. Temos aqui o repeteco da largada. Temos o repeteco da largada aí em vários ângulos para você curtir. Cadê o drone? Eu quero ver o drone. Não, ainda não é o drone. Aí de trás, eu vou vendo ali assim, as luzinhas piscando do fiscal. Eu quero ver o drone. Cadê a largada? Isso, muito bom. A largada do drone. Olha lá. De novo para vocês aí, curtindo aí. Rapaz. Já tô vendo. Vou esperar o Rodrigo voltar aqui para poder ter uma conversinha com ele nesse meu tempo. Aí você vê aí mais um lance aí acontecendo. Isso deve ser uma. Agora eu boiei, gente, desculpa. Ó, Felipe Massa na frente, legal. Ninguém se importa com o Felipe Massa. Ninguém se importa com o Felipe Massa. Eu, sinceramente, eu tô nem aí pra ele mais. Né? Você vê aí a corrida acontecendo. E eu, sinceramente, o negócio tá muito bem disputado aqui, né? Você vê um tri-wide ali rolando no Velocitar. Eu vi um tri-wide. Outro tri-wide. É isso, aí, ó. O Barrichello tomando uma sarrada de um lado do outro ali, o outro se ferrou, passou reto. E, Rodrigo, vê esse agostinho aí, esse é ban. Obrigado. Você vê ali de novo o lance aí que não deu nada. Ricardo Zonta dando totó em todo mundo. Tem um pedaço de paralama ficando pelo caminho. Já ficou. Ficou de vez o Ricardo Zonta. Outro free-wide ali que não vai dar. Uma tentativa de forward que não vai dar bosta nenhuma. O Rafael Teixeira que acabou até tomando punição também. Gaetano de Mauro e Rafael. Gaetano de Mauro que vai ser o substituto do Daniel Serra na equipe RC Eurofarma. A Eurofarma no que vem com Felipe Fraga e Gaetano de Mauro, uma baita dupla. Felipe Massa fazendo uma boa prova no início, mas depois teve problemas no pit stop com a pistola que troca o pneu. Nossa, Cacá Bueno e Ricardo Zonta. Olha o que aconteceu com o Cacá Bueno. Cacá Bueno também tá no... Tensíssimo, viu? Vou ficar quieto. Felipe Batista, que é o novo líder do campeonato, andando muito bem. Não, estamos vendo. E a porrada comendo, né? A porrada comendo ali Não, e continua. O 11 e o 8 ali. É a caipirinha? Já vai na caipirinha ali. Alguém. Tem 3 carros indo pro The Pit ali. Eita! Ok, pessoas. Esse aí vai pro The Pit Tem um ali que vai pro pit pra ficar pro caminho, né? Porque o cara deixou metade do para-choque traseiro ali, né? Sim, ficou muito. Massa no box, Barrichello no box. O Kaique perguntando aqui o que a gente tá achando da dança da cadeira pra próxima temporada. Estamos achando sensacional. É muito bom ver essa mudança geral. Bom pra caramba. Aí enquanto o clima do povo, enquanto a full time tava muito bem. Olha o desespero na equipe Crown. Não funcionou a pistola na hora de fazer o pit stop. Um box comemorando que foi rápido, outro box lamentando que deu problema. Não é fácil, pessoal. Você acompanhar uma corrida dentro do box, você sabe qual que é o drama de todo mundo quando dá essas tretas. É muito tenso. Rafael Suzuki tendo problemas também. E toma-lhe totó. Gianluca Petekoff e Enzo Elias. Coitado do Enzo Elias. Nossa.
Olha isso. Vixe Maria. Aí quebrou inteiro o carro, né? Adeus suspensão, né? Tchau. É daí pra casa. Outro que teve problemas também, o Lucas Cole. Lucas Cole não fez um fim de semana legal. E aí Gaetano de Mauro, que se torna o primeiro a vencer 2 provas no ano, Eric. Não é à toa que a Eurofarma chamou ele. É. Contornando as últimas curvas, a curva do saca-rolha, a curva da paciência. Tem uma curva que é muito sensacional, paciência, porque realmente você tem que ter paciência para fazer. Entrou na reta. Um bairro Oi? É o bairro Paciência do Rio de Janeiro. Que é onde meu pai tá agora, mas enfim. A festa, a irmã e a noiva do Gaetano comemorando ali no box, fazendo toda a festa pela vitória. É a segunda corrida já começando, largada, várias largadas para você acompanhar de vários ângulos. Segunda corrida que teve Júlio Campos, sua primeira pole da Pole Motorsports. Aí vocês vão pensar, por que o nome da equipe é Pole? É por causa de pole position? Não, é por causa do dono da equipe, que é o Josimar, que todo mundo conhece como Josimar Polenta. Então virou Pole Motorsport. Aliás, um dos grandes nomes da Stock Car, tá? Largada no carro do Arthur Leist, carro número 81, piloto da Full Time. Na frente dele, o patrão da equipe. O Rubinho não é o patrão da equipe, mas o que ele fala é ordem, né? Óbvio. Largada muito boa do Júlio Campos, o Enzo Elias na segunda posição. Enzo Elias terminaria numa brilhante posição de pódio, incrível. Gabriel Casagrande teve muitos problemas no fim de semana. A regularidade do Gabriel Casagrande nessa temporada naufragou. Plaquinha comemorativa ali, Eric, você viu? 100 corridas da Toyota na categoria. Olha o Rubinho, conhecendo um pouquinho da terra de Mogi Guaçu. Conhecendo não, porque ele já gravou um monte de vídeo pro Parceirados nessa pista aí. Não, tô passando pela terra, né? Então, mesmo assim. Ricardo Maurício e Ricardo Zonta. Ai. Vai voar a peça, lógico. Olha o pedaço de peça do vi lá Ricardo que Maurício. de carenagem ele fica no todo caminho. Não, isso aí renderia treta no fim da prova. O Ricardo Maurício e o Ricardo Zonta, um trocou ofensa com o outro. Inclusive na sala dos comissários. Aí o Ricardo Maurício teve uma punição. Não. O Ricardo Maurício foi uma reprimenda, uma multa, e o Ricardo Zonta foi uma punição. Ou foi o contrário agora. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, Eric. Só um instantinho, já te falo. Deixa eu procurar aqui. Plantão CBA. Maravilhoso isso. Cadê? O Ricardo Zonta contra o Ricardo Maurício, então o Ricardo Maurício tomou 5 segundos de punição. E do Ricardo Maurício contra o Ricardo Zonta foi culpado, foi penalizado com advertência e 3 pontos na cédula. Por causa daquela treta ali na saída do box. São quantas pra rodar? 12 também. Mesmo esquema. Aí perde uma corrida. Perde uma corrida. Felipe Batista fazendo seu pit stop. Tá andando muito o Felipe Batista. Tá voando nessa temporada. Engraçado que o irmão dele, o Vitor, é quem parecia que ia deslanchar, ganhar títulos à vontade. O Vitor deu uma empacada e o Felipe tá detonando. Júlio Campos, piloto da Pole, fazendo aí seu pit stop. É ele e Attila Abreu que são os pilotos da equipe. Os carros são completamente diferentes. Que eu acho bizarro esses negócios, Eric. O carro do Júlio Campos, com as cores da Petrobras, patrocinado pela Petrobras, é igualzinho ao carro do Massa. O Massa é de uma equipe e o Júlio Campos é de outra. Ué? Tem umas coisas que não dá pra entender. Tinha que ser obrigatória a mudança de pintura. 2 pneus trocados para Enzo Elias. Já fez o pit stop, já voltou rapidinho, já se manda.
Júlio Campos voltando na frente, fica a bandeirinha branca ali sendo agitada pra avisar que tem gente saindo do box. Sim. Então quem vem, já não vem com tudo pra aquela linha dos box. Enzo Elias, Guilherme Salas. Coitado do Gabriel Casagrande. Vai tomar trancada. Óbvio. Já era. Isso porque ele tá com o negócio sem parar no carro, né? É. Patrocínio do Sem Parar. Mas isso aí tá longe de terminar, tá, Eric? Só pra te avisar. Ó o Felipe Batista. Vendo. Felipe Batista já... Oi? Toma-lhe uma sarrada ali. E já tava mostrando por que ele ia ser o líder do campeonato. Olha lá, ele meteu por dentro. Falou, Guilherme, pode tratando de frear, porque eu vou passar. Já fez a ultrapassagem, festa da equipe full time. A plaquinha comemorativa também nos carros, tá, da Toyota. Sim, todos os carros da Toyota. Teve uma pá de homenagem. Olha o que ele fez no Gabriel Casagrande, Eric. Olha o que ele fez no atual campeão. Ele meteu por fora na primeira perna, jantou na segunda. Ué. Teve paciência pra fazer essa ultrapassagem. Tudo. Festa da equipe. Comemoração da equipe Crown. Falei full time? Nossa, eu viajei. Crown. Full time é a equipe do Lucas Cole. Lucas Cole tinha tudo para conseguir uma carreira internacional. Impressionante. Tem muito piloto. A gente olha assim, piloto de talento às vezes, que tem tudo para conseguir uma carreira lá fora, por N motivos não consegue. Alguns superam e seguem a vida normalmente, outros se deixam abater um pouco. O Lucas Cole foi um que se deixou abater um pouco. Ele estava na porta da Indy. Infelizmente, murchou. Últimas curvas para Júlio Campos, contornando a última curva 0. Finalmente a primeira vitória da pole. Isso. Pendura aí você cai, vai culpar os jornalistas. Mané. A festa da Sara dos Reis ali, a menina que tava pulando ali com a imagem, ela é a social media da equipe. Nossa, o cara se jogando ali no... Ah, festa danada. A primeira vitória da equipe. E aí, primeira vitória da equipe. Nossa. Deixa eu ver os comentários aqui. Aqui não aparece mais nada na minha tela, mas tá beleza. Não, já tirei mesmo, acabou. Não é que não aparece mais nada na sua tela. Acabou já. Kaique move a Shell e a Lubrax fazem isso para evitarem ter os dois carros no fundo do grid, caso não estejam em um ano bom. Então colocam carros com o mesmo patrocínio e equipes diferentes. Mas tinha que mudar alguma coisinha, né? A gente fala isso não pra quem é macaco velho de esporte a motor igual a gente, o Kaique. É pro público novo. O público novo que chegar vai achar que o Júlio Campos e o Felipe Massa são da mesma equipe. Não, é o Felipe Massa e o Felipe Batista que são da mesma equipe, da Crown. Vai entender. Classificação do campeonato, Eric. Os 3 primeiros colocados. Vamos lá. Os meus primeiros colocados. Estamos aqui. Felipe Batista, 451 pontos. Ricardo Zonta, 408. Júlio Campos, 406. Próxima etapa, Goiânia, 27 e 28 de julho. Nossa, o negócio vai ficar bom, hein? Vai começar a ficar bom. Com certeza. Vamos pra última? Vai demorar, hein? Essa vai demorar. É um pouquinho, provavelmente. Vai demorar. Até que não vai demorar tanto quanto eu imaginava. Os melhores momentos foram bem resumidos pelo canal oficial. Mas é porque, assim... Foca na piada, Rodrigo. Eu sei, mas peraí. Então, antes da piada, vamos pro mais importante, que é a gente soltar a vinheta pra falar de NASCAR. Que demorou muito, realmente. Não, e outra coisa, é a primeira vez que isso acontece na NASCAR, assim, nacional. As 3 categorias nacionais. Leia-se
Cup, Xfinity E Truck Series. Truck Series. Com 5 prorrogações. Na Cup o recorde era. Assim, na Cup o recorde era 3. Aí teve 4. E aí, 4, mas tinha uma outra corrida da Xfinity que foi 4 também. Agora foi 5 prorrogações. 5 e. Com Kyle Larson se lascando no fim. E outra coisa. Por causa de combustível. E a corrida ficou parada por um motor por causa da chuva, né? Que é um mundo e como de água ali, né? Sim, aí parou a prova e voltou depois. Christopher Bell na primeira posição. Início de prova ali. Primeiro segmento. Já tá no próprio estágio, já. Já terminando o primeiro. Foi uma corrida bem morna esse primeiro estágio. Sossegadíssimo, cruzou na linha de chegada. Christopher Bell vencendo o primeiro segmento. Denny Hamlin o segundo. Tyler Reddick o terceiro. Tá aí os pilotos que herdaram alguns pontinhos para campeonato, para playoff. Lembrando, para você que é novato aqui, primeiramente, seja bem-vindo. Para playoff são 5 pontos para vitória e 1 para segmento. Cada segmento que o piloto vence, ele marca 1 ponto de playoff, e cada corrida que ele vence, ele marca 5 pontos de playoff. Esses pontos de playoff eles são somados à pontuação com a qual ele inicia cada fase dos playoffs, né? Começou as etapas final, ele, vamos supor, marcou 20 pontos durante a temporada. Aí o inominável se ferrando, bem feito. Pra festa de Eric Von Draxler, John Hunter Nemechek rodando e ficando na grama. Bem feito. 20, quer dizer, então ele em vez de começar com 2 mil pontos, começa com 2020, por exemplo. Mas assim, isso de acordo com os pontos que ele acumula. Exatamente. Só agradecer o Kaique. O Kaique me corrigiu aqui a informação das equipes, né? O Rafael Suzuki e o Felipe Massa, que são os pilotos da TMG, e na Crown é Felipe Batista e Enzo Elias. Ou seja, a Crown botou 2 no pódio, junto com a Pole. Muito bom. É bacana ver esse negócio na... Muito bom, e neto do dono aí fazendo bosta aí com o carro do... Também, do óbvio. Dele. Bandeira amarela surgindo no meio do segundo segmento. Meio do segundo segmento. Bandeira amarela surgindo. Os raios começaram a vir muito. Olha a cor do céu. A corzinha do céu, do toró. Caiu em Nashville. Essa chuva caiu mesmo, tá, pessoal? Não, caiu um mundo de forma de água. Relargada do segundo segmento, né? De volta de 50. Num total de 95. Câmera on board no carro de Brad Keselowski, que foi indo pra cima, até que Chris Buescher deu uma trancada pra cima do William Byron, que teve que frear pra não bater, e perdeu um monte de posição. Christopher Bell vencendo mais um segmento. Eu tava mencionando aqui, por exemplo, só pra terminar de ilustrar o que eu tava falando. Kyle Larson, por exemplo, tem 3 vitórias e mais 8 estágios, tá? Então, ele tem 15 mais 8 são 20. Ele começa a primeira fase com 2.023 pontos. E esses pontos eles acumulam para as fases seguintes, tá? Pagada do terceiro segmento. Christopher Bell estava muito na cara, que parecia que ia vencer tranquilamente, já tinha varrido os 2 primeiros segmentos. No terceiro segmento ele estava jantando todo mundo. Mas Eric Von Draxler, como é que Juan Manuel Fangio dizia? Carreiras são carreiras. Exatamente. Carreira de corrida, viu, Maradona? Carreiras são carreiras, corridas são corridas, né? E só acaba quando o pano quadriculado preto e branco é agitado. Exatamente. Olha o 15 aí sarrando o muro aí. Já era, né? Riley Herbst. Não, ele ainda voltou. Ele ainda voltaria pra prova, só deu uma raladinha e foi embora. 92 Lembrando altas pro fim. Essa pista que a gente tá vendo aí, Rodrigo, é a pista onde vai encerrar a Indy, né?
Sim. Aí ele decide Ó, lá. outra- Ó o Eric Jones indo no muro. Mais uma bandeira amarela. Vamos ver se ele teve culpa. A Sozinho. princípio, nenhuma. Culpado é quem tava no volante. Tyler Reddick e Christopher Bell. A disputa. Ó o drama dos dois. ...83 voltas pro fim... ...lado a lado numa disputa sensacional... ...Tyler Reddick e Christopher Bell... ...o Tyler Reddick não tava pra brincadeira... ...muito menos o Christopher Bell, claro... ...Denny Hamlin e Martin Truex Jr. marcando bem de perto... Rodrigo, lembrei aqui... Chase Elliott rodando... Chase Elliott tá numa temporada em aquosa, viu? Fala, Eric. Não, ainda tá nos playoffs, mas ok. Outro amarelo aqui. Christopher Bell. Aí, O o favoritíssimo pra vencer a prova acabou no muro. Eu tava vendo aqui uma matéria que eu tava vendo, por que você tem curvas duplas nos ovais, vamos dizer assim. Tipo assim, cada perna é curva 1 e curva 2. Por que existe isso? Eu achei uma teoria mais ou menos aceitável, que é um pouco inspirada em Indianápolis. Que ele considera entrada e saída da curva. Então, para não ficar tipo, na entrada da 1, na saída da 1, ele mexe logo 1, 2, 3, é mais pro piloto ter uma noção, né? Tipo assim, a curva 1 seria a entrada da curva 1, aquela parte inicial da curva. Quem é esse aloprado aí? O Brad Keselowski. Foi pro muro, rodou sozinho. Mais uma bandeira amarela. E Joe Logano começou a escalar o pelotão. Tava lá atrás, perdido. Ninguém queria saber dele. Ele foi galgando posição e já apareceu em quinto. Ó o Harrison. Outro aí, o Harrison Button, desempregado. Harrison Burton, viu? Então, completando a história que eu tava falando, então, para facilitar para o piloto se localizar com o spotter e tudo mais, eles consideram, tipo assim, ó, a entrada da primeira curva, curva 1, a saída ali, curva 2, entendeu? Joe Logano deu uma escapada, Tem seguiu. um pouco a ver com o Indianápolis isso, mas enfim. Sim. Eu vi um forward ali atrás, eu vi um forward ali atrás. Sim, Nashville é sensacional também por causa disso. Ross Chastain e Ryan Blaney começaram a disputar a vitória. Aí o Blaney ficou pra trás depois que teve que fazer um pit stop. Pegando a pista de serviço, ok. 7 voltas por fim. Aí começou a ferrar tudo, né? Ryan Blaney deu uma erradinha, Denny Hamlin assumiu a ponta. Mas o Blaney não queria saber de... Lembrando, Rodrigo, lembrando que tinha gente aí que tava com mais de 100 voltas de pit stop. Sim. Austin Cindric rodando. Carlos Fonseca, voltei a tempo do grande momento da live, o VAR Papo Veloz. Acho que não vai ser necessário nessa. Não. Aí vamos lá, relargada. Primeira prorrogação. Danny Hamlin, Kyle Larson, lá atrás já tinha gente dançando. Daniel Suárez já tava dançando lá atrás. E aí começou o selo lá atrás. Já tem gente batendo. Burton, Barry. Nossa. 50. Número 4, Josh Blaney. Nossa. Henrique. Caralho, que confusão. Já tá de noite já. Não, teve que acender a luz, com certeza. Olha lá, olha o carro do Larson. Larson começando a ficar sem combustível. Caiu o bucho e bateu nele. Bandeira amarela. O Larson, Rodrigo, já tava com... Acho que era o Larson tava com mais de 100 voltas. Sem pit stop. Então, quer dizer, ele, considerando que ele botou 2 latas, mais uma bandeira amarela. Mais uma. Considerando que no pit stop, nesse pit stop deve ter botado 2 latas de combustível, cara...
Josh Berry, de novo. Berry precisa arrumar vaga pro ano que vem, viu? E o Logano já aparece liderando a corrida. Já Mais estava uma liderando tira. já. Aí mais uma. Olha como ele escapou bem do Chase Briscoe. Escapou muito bem. Tanto do Chase Briscoe quanto do Zane Smith aparecendo. Olha isso, Chase Briscoe, Zane Smith, Ryan Preece. E em sétimo, Rocevar. Meu Deus do céu. Aí veio muito bem. Aí, por enquanto, estava tudo sossegado. Nenhuma batida. Vai cruzar a linha de chegada. Cruzou a linha de chegada. Até chegaram a dar a bandeira amarela, mas tiraram rápido. Aí Tyler Reddick, que assumiu a segunda posição, tentou desesperadamente a vitória. Tentou por fora, tentou por dentro. Mas Joey Logano se defendeu muito bem. Venceu. Desencanta na temporada e está classificado para a próxima fase. Não, já estava classificado, que essa foi a terceira vitória dele. Ele se junta. Não, peraí. Não, falei bosta. Falou. É a primeira vitória dele. Ok, eu errei. Falou muito. Primeira vitória. Inclusive, no dia desse, a gente botou uma enquete dizendo dele e do Kyle Busch. Quem que ia passar? Logano já passou. E outra coisa que eu tava querendo ver aqui, quantas voltas foram? Eric, você é meio burro, você pode ver no site da NASCAR. Sim, né? Você é retardado. Eu tô querendo abrir porque eu sou burro. Lembrando que achei aqui a classificação dos playoffs. Então aqui nós temos Larson, Hamlin, Bell e Byron com 3 vitórias. Esses classificadíssimos para os playoffs. E aí vem Chase Elliott, Tyler Reddick, Ryan Blaney, Travis Keselowski, Joe Logano, Daniel Suarez e Austin Cindric com uma vitória cada um. Lembrando que faltam quantas, Rodrigo? 331 voltas, Rodrigo. 300, eram 300, né? Eram 331. Para bônus. Por isso teve piloto com problema de combustível. Pois é. E aí nós temos Martin Truex Jr., 143 pontos acima da linha de corte. Ty Gibbs, 70 pontos. Rocha Stein, 66. Chris Buescher, 56. Alex Bowman, 51. Ele é o último classificado. E assim, com o Logano passando, né? Ele aumentou muito a linha de corte. E aí nós temos Bubba Wallace, menos 51, Chase Briscoe, menos 78, Kyle Busch, menos 104, Josh Berry, menos 131. Faltam, Rodrigo Vilela. Deixa eu verificar quantas corridas faltam. Eu sei que a próxima corrida é Chicago. Sim. De rua, inclusive. Chicago de rua que vai fazer sua última prova também. Em 2025, o Chicago deve ser substituído pelo Chicago Land, que é o oval. Vai voltar. Uhum. Então, é a quer dizer, faltam 7 corridas para encerrar a temporada regular. Ainda temos Chicago, Pocono, Indy, Richmond, Michigan, Daytona e Darlington fechando a temporada regular. Sim. Ou nós seja, temos ainda tem chão. Mas bom, vamos ver, né? Ainda tem chão. Vambora! Bora que eu tô apagando aqui, mas não tenho que trabalhar, eu tô apagando aqui. Caraca, eu tô há quase 2 semanas editando um vídeo curto que eu não consigo ficar parando. Para. Cara, eu não consigo. Só pra ter uma noção, o vídeo não deve dar nem meia hora. Não deve dar nem meia hora de vídeo que eu tenho aqui. Eu já vou falar, já vou mencionar sobre isso. Deixa eu verificar aqui, cadê a minha. Eu tô há 10 dias editando esse vídeo, eu não consigo, Moisés. Moisés não consegue. Te entendo, Eric. Às vezes eu enrolo pra caramba pra editar também. Nederlândia 18. Vamos lá. Eu sei que o Grande Prêmio da Nederlândia teve pelo menos 2 momentos históricos pra mim. Uma foi a 100ª vitória do Rossi.
E a outra foi o Lorenzo quebrando a clavícula, operando e voltando no dia seguinte pra correr. Mas não é nenhuma dessas duas. Não, até porque é 18. Mas o Lorenzo corre Isso. nessa prova. Não, Foi uma das corridas mais insanas da MotoGP, colocada no próprio ranking da categoria como uma das 10 corridas mais brilhantes da história. Que deu vitória de Marc Marquez e o restante vocês vão descobrir na quinta-feira, quando esse vídeo for pro nosso canal, pessoal. Porque agora a gente tá se despedindo. Agora, como diz Carlos Fonseca, quando a musiquinha toca, é hora da gente ir embora. Eric, até sexta-feira. Até sexta-feira, Rodrigo. Eu estou aqui curtindo minha penúltima semana do meu recesso, né? Verdade. E vamos... eu tenho recesso agora. O meu recesso começa dia 15. Muito bom. E eu tô apagando aqui já. Eu quero ir pra casa. Opa, já tô em casa. Já tá em casa. Daqui a pouco você vai capota aí atrás pra dormir, então. Pessoal, obrigado. O pior vai ser descer aquela escadinha ali. Vai ser legal eu capotar a escadinha. No momento o Nazaré até deixa. Muito sensacional se isso acontecer, mas não. Pessoal, abraço pra todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Muito obrigado pela participação, pelos comentários. É sempre muito bom quando vocês participam com a gente. Quinta-feira, então, tem a lembrança de quinta, o GP dos Países Baixos de MotoGP de 2018. E na sexta-feira a gente tá de volta com aquecimento pra gente falar mais um fim de semana do esporte a motor. Cuidem-se, excelente semana pra vocês, bebam bastante água e até a próxima, pessoal. Tchau!